Estudos para concurso, direito administrativo para LESP. Na verdade, eu não sei se conteúdo administrativo cai na LESP. É sobre a Constituição do Estado. Eu sei que cai alguma coisa de Constituição do Estado, mas isso é coisas que eu tô lendo aqui. Eu não sei se caem pra LESP. Saca só. Nos termos que determina a Constituição do Estado, PSNL alternativa correta é uma questão. Primeiro, vagando os cargos de governador e vice-governador, far-se-á uma eleição 40 dias depois da aberta última vaga. Ou seja, colocar uma nova pessoa que foi vaga de um governador, né? Isso está errado. Parece que a época, o tempo é de 90 dias. Na Constituição do Estado, no artigo 41, diz: vagando os cargos de governador e vice-governador, fará-se uma nova eleição 90 dias depois da última, de aberta a última vaga, que é o vice-governador, sabe? Porque quando o governador vagou, o vice-governador vira governador dele. Daí vagou o vice-governador 90 dias depois, entendeu? Daí sobre a vacância, nos 3 primeiros anos de mandato, a convocação de novas eleições por seu substituto natural. E no último ano de mandato, o substituto natural assumirá a função do governador do estado. Se você não entendeu, essa coisa aqui da vacância é basicamente assim: o governador, ele é o do estado, ele é o nível médio de pessoas chefes dos executivos, certo? Então é assim: se um prefeito vira prefeito, bom, na verdade não tem como ser prefeito, porque a eleição de prefeito e governador é ao mesmo tempo, né? Bom, basicamente aqui, ó. Se esse carinha aqui era governador e ele se elege para presidente ou uma outra coisa aí e ganha, daí ele vai lá e começa a trabalhar nesse treco. Acontece essa coisa aqui, ó. Na substituição natural, o vice-presidente vira, o vice-governador vira a pessoa, a governadora. E no último ano também, o substituto natural assumirá a função do governador estadual. O substituto natural, obviamente, é a pessoa que ganhou a eleição. Isso está com base no artigo 40 da Constituição do Estado. Em caso de impedimento do governador e vice-governador ou vacância de respectivos cargos, serão respectivamente chamados ao exercício da governança o presidente da Assembleia Legislativa e o presidente do Tribunal de Justiça. Se você não entendeu, porque não dá para sacar isso se você não dá uma estudada e ninguém explica essa coisa básica, basicamente o mundo do universo brasileiro, República Federativa do Brasil, eles são 3 poderes que governam ela: o executivo, o judiciário e legislativo. O cara que julga, o cara que cria leis, o cara que faz a administração. E daí quem é o cara que é mais conhecido de todos? É o líder executivo administrativo, entendeu? E daí no caso aqui ele está falando do governador, vice-governador. Quem é o vice-governador, vice-governador é o chefe, são os chefes do poder executivo. E daí quem é só pode substituir uma pessoa que tem o mesmo poder que ele, entendeu? E olha aqui, ó. Quem é o presidente da Assembleia Legislativa, que é o presidente do Tribunal de Justiça? É os outros poderes, cara. Ou seja, o presidente do Poder Legislativo e o presidente do Poder Judiciário serão, podem substituir o governador e o vice-governador, entendeu? O presidente da Assembleia Legislativa é o cara da LESP e o presidente do tribunal é o cara do TJ. Nos termos que determina a Constituição do Estado de São Paulo, assinale a alternativa correta, de novo, mas aqui é um enunciado apenas da questão. Julgue o item. O governador e vice-governador não poderão ser licenciados da Assembleia Legislativa sem taxa do Estado por período superior a 15 dias sob pena de perda de cargo. E isso é verdade. O governador e o vice-governador, na verdade, não sei se a limitação do governador cai no vice-governador também, mas basicamente eles não podem sair do Brasil e não podem sair do Estado, entendeu? Não podem se ausentar. E se eles se ausentarem, se for depois de um período, porque esse é um cargo de extrema importância para a defesa do seu estado, no caso, é basicamente um copia e cola das coisas de presidente, né? Bom, eu não sei se é conhecido uns 15 dias, né? 2 semanas. Mas acho que tá certo. Se ele ficar fora por 15 dias, ele perde o cargo. E está certo. Com base no artigo 40.
e 4 do Código Estadual. O enunciado está escrito literalmente a mesma coisa que eu acabei de ler. No, se um governador ou vice-governador se ausenta, ele perde o cargo. Daí, só aqui explicando. Até 15 dias, independe do pedido da licença e a licença do Alesp que falou agora. Mais de 15 dias, mediante se ele quiser se ausentar. Entendi. É assim, se a pessoa quer se ausentar, se não for de 15, uma agência de 15 dias, ele não precisa pedir a licença do Alesp que falou agora há pouco, certo? Mas, se for mais de 15 dias, ele precisa do pedido. Porque se ele não fizer o pedido e ausentar-se mais de 15 dias, ele perde o cargo, entende? É como se ele tivesse fugido. Isso está previsto no artigo 44, parágrafo único do Código do Estado. O pedido de licença é amplamente motivado e indicará especialmente as razões da viagem também, e o roteiro e a previsão dos gastos, entendeu? Próximo enunciado. Esse aqui deve estar errado, né? Porque a gente já encontrou é da mesma questão. Bom, governador e vice-governador poderão ser licença da Assembleia. Aqui, ó, sem Assembleia. Ou seja, esse aqui tem que, se fosse menos de 15 dias, ele não precisava. Ausentar-se do Estado por período de até 20 dias. Está errado por causa que não é 15 dias. E para tratar de assuntos de interesse particulares. A coisa de assuntos de interesse particulares eu não sei. Não estava escrito, não era isso que estava escrito lá, não. Próxima questão. Próximo enunciado, quer dizer, certo ou errado. O vice-governador fica dispensado de fazer uma declaração pública de bens no ato da posse e no término do mandato. Errado. Obviamente ele tem que fazer isso. A base é no artigo 46 do Código do Estado. O governador e o vice-governador deverão, no ato de posse e no término do mandato, fazer uma declaração de pública de bens. Obviamente isso aqui é para evitar corrupção e improbidade administrativa, ou seja, os carinhas roubar o dinheiro, os valores dos estados. O valor do estado é de todo mundo, é do povo, não é dos carinhas que ganharam por eleição representação do povo, né? Próxima, enunciado. Compete privativamente ao governador dispor, mediante lei específica, a extinção de funções ou cargos quando vagos. Isso aqui está errado. Olha, primeiro essa coisa de compete privativamente com o governador dispor. Está certo, mas ele fala, mediante lei. Não é necessária a lei. A extinção de funções ou cargos públicos quando vagos. Basicamente, o governador ele vai lá e aceita as leis e para desfazer ou criar funções, entendeu? No caso aqui, ele tem uma exceção. Quando um cargo está vago, ou seja, é um carinha que nem existe mais. Os exemplos que os professores usam quando falam dessa coisa é os datilógrafos. De onde é que tem um datilógrafo aqui nessa vida tecnológica, né? Basicamente, não, mesmo que tivesse um datilógrafo, não contratariam mais nenhum tipo de datilógrafo, entende? Daí, no momento que fosse vago, ele poderia, o governador pode literalmente ir imediatamente e extinguir esse cara aqui. Ou seja, lei específica é mais complicado do que fazer um tipo de decreto. Basicamente, essa enunciada é que eles complicaram mais como é que ia fazer. Está escrito no 47, o compete privativamente com o governador, além de outras atribuições previstas na Constituição, dispor mediante decreto, aqui, ó, mediante decreto sobre a linha, daí é o teco daqui, ó, compete privativamente, a extinção das funções ou cargos públicos quando vagos, viu? Bom, basicamente o que eu quero dizer é que decreto é mais fácil de fazer. E, bom, basicamente, se fosse uma lei específica, teria um burocratismo muito mais complicado para esvaziar esse vago que ninguém quer, nem colocar ninguém lá para trabalhar. Entendeu? Uma coisa, Por que tá vago, né? Tipo, só tem um motivo pro teco tá vago. Porque não tem interesse em continuar esse trabalho. É uma decisão, é uma conclusão óbvia. Entendeu? Próximo conteúdo. Depois sobre a administração pública. Ainda, outra questão. Segundo a Constituição do Estado, no que tange à organização do Estado e a administração pública, assinale. O que será que está escrito na Constituição do Estado sobre administração pública? A produção dos efeitos regulares das leis e atos administrativos
independe da publicação de órgão oficial do Estado. Produção de efeitos independe de publicação? Errado. Esse tipo de coisa de produção de efeitos depende de publicidade, tá? No diário oficial. E errado por causa que do princípio da publicidade que está disposto no artigo 111 do Código Estadual do Estado. No artigo 111 fala: administração pública, direta e indireta, fundacional ou fundacional, em qualquer dos poderes da União, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, os princípios básicos que estão lá no artigo 37 da CF, e depois ele coloca os outros princípios que não são explícitos na CF. Razoabilidade, finalidade, motivação, interesse público e eficiência. Sacou? E a publicidade está ali no meio. Se você não entendeu também, uma coisa extra é que essa coisa aqui, esses princípios que eu acabei de falar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eles são os princípios de todos os poderes, tá? Por todos os poderes. Está escrito aqui na Constituição, qualquer dos poderes. Com qualquer dos poderes não quer dizer só a administração pública, que é o poder executivo. É o poder legislativo e também o poder do tribunal, o poder judiciário do tribunal, ou seja, o governo do estado, a Lesp e a UTJ São Paulo, tá? Vamos fazer um mnemônico dos princípios engraçados? Razoabilidade, finalidade, motivação e interesse público. Eu razoavelmente. Não, eu estou razoavelmente motivado a lutar pela finalidade do interesse público. Quer dizer, a minha finalidade é razoavelmente. Eu estou motivadamente. Eu estou razoavelmente motivado a finalizar o interesse público. A finalizar o público. Engraçado fazer as frasezinhas, né? Artigo 112 do Código de Estado. As leis e atos administrativos externos deverão ser publicados no órgão oficial do Estado para que produzam seus efeitos regulares. Publicação dos atos não normativos poderão ser resumidas. Também. Tá vendo a coisa aqui? Entre vírgulas. Para que produzam seus efeitos. Né? Publicidade. Próximo enunciado. Os princípios de motivação e interesse público, que são dois motivos, dois dos princípios, né? Aplicam-se apenas à administração indireta. Errado, né? Porque você viu no 111 que todos os artículos, todos os princípios se aplicam a todo mundo. Todo mundo mesmo. Indireta não é uma exceção, direta não é uma exceção. E apareceu aquela palavra extra lá no código, que eu não sei se vai ser relevante para estudo. Fundacional também não é exceção. Todas elas se aplicam e os poderes também se aplicam. Próximo enunciado. A prática dos atos administrativos independe da fixação de prazos. Prática e fixação de prazos? Sobre prática e independe de fixação. Eu acho que está certo. E está errado, depende de fixação de prazo. A verdade é que eu não sei o que significa, o que ele quer dizer com enunciado com fixação de prazos. Minha cabeça não está fazendo raciocínio, não está fazendo uma ligação. Parece que essa coisa aqui, esse enunciado tem a base no artigo 113 do Código do Estado. Da Constituição do Estado, a lei deverá fixar prazos, certo, eu sei dessa coisa de fixar prazos, para a prática dos atos administrativos e estabelecer recursos adequados à sua revisão, indicando seus efeitos e forma de processamento. Né? Lei básica, né? Então tá certo.
Próximo enunciado, as requisições judiciais. Requisições judiciais, eu confirmo que eu não conheço, não lembro de nada de requisições judiciais e não lembro de ler isso. Vamos ver o que, que vai falar. Devem ser atendidas no prazo máximo de 10 dias úteis. Ou seja, está falando de um dos prazos que falou agora há pouco, né? Se outro não for fixado pela autoridade judicial. Prazos fixados pela autoridade judicial significa é, é uma é uma é uma ação comum. Normalmente os carinhas fazem um pedido treco se elas não estão, se não foi, se não tem um prazo previsto na lei, né? No caso aqui ele está dizendo prazo máximo, ou seja, a autoridade judiciária pode requisir fazer as requisições judiciais dela em qualquer período entre 1 a 10 dias, entende? Prazo, elas, quer dizer, as requisições têm que ser atendidas no prazo de 1 a 10 dias, não de pedido, falei errado. Então, vamos ver aqui. Isso aqui está certo. Eu vou falar que está certo, parece certo. Não consigo notar nenhum erro, né? E está certo. Foco no prazo máximo de 10 dias úteis. Dias úteis significa dias em que o órgão judiciário está funcionando. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Ou seja, se for normal, seria 2 semanas, entendeu? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. 10 dias. Não for fixado pela autoridade judicial, claro. Obviamente, a autoridade judicial, se ela for interessante, esperta, ela vai querer fixar um prazo para terminar mais rápido a coisa, né? Isso aí é com base no artigo 114 da Código. A administração é obrigada a fornecer a qualquer cidadão para a defesa de seus direitos e esclarecimentos de situações de seu interesse pessoal no prazo máximo de 10 dias úteis certidão de atos, contratos, decisões e pareceres sob pena de responsabilidade da autoridade ou servidor que negar ou retardar a sua expedição. No mesmo prazo, deverá atender às requisições judiciais se outro não for fixado pela autoridade judiciária. No mesmo prazo é os 10 dias, né? Em último enunciado. Segundo a Constituição, no que tange à organização do Estado, a administração é a alternativa correta. Publicação de atos, né? De novo, outra coisa que está repetida. Não normativos. Agora falou um tipo de atos. Não normativos. Não pode ser resumida. E isso aqui está errado, porque a gente acabou de ler isso, né? Tá falando que os atos. Estava escrito que os atos normativos. Quando falou da coisa de prazos, estava essa coisa aqui de atos normativos podem ser publicados. Está aqui no 112. A aplicação dos atos não normativos poderá ser resumida. Agora, ainda dessa coisa da administração, parece que na Constituição de Estado sobre a atribuição do governador. Governador, chefe do Poder Executivo, certo? Agora, por que eu tenho que estudar as atribuições do governador? Onde é que cairia coisas de governador dessa apostila que eu tô lendo? Eu tô tentando lembrar de onde é que essa apostila que eu tô lendo. Que era estudo do Código do Estado que cai na LESP, mas eu não lembro. Não lembro que concurso era, droga. Que concurso que era esse aqui? Governador, não lembro de estudar governador. Bom, era em consonância com a Constituição do Estado, compete por parte do governador, e outras, você tinha que escolher alguma coisa que o governador é competência dele, tá? Daí o primeiro enunciado diz: representar a União nas suas relações jurídicas. Isso, obviamente, está errado, porque para quem representa a União é o presidente. O governador é do Estado. Se tivesse escrito representar o Estado, daí estaria certo. Próximo, nomear e exonerar livremente secretários do Estado. Não tenho certeza disso. Se ele tem esse tipo de liberdade, já que está escrito apagar, nomear e tecos. Eu acho que os secretários não são esse tipo de pessoa. Eles são feitos, escolhidos por tipo de eleição. Próximo, prover os cargos públicos. Não, espera. Secretários não são feitos por eleição, não. Então, acho que ele tem direito, sim, a nomear secretários e exonerar secretários. Mas. Próximo é prover os cargos públicos do município. Prover, acho que a palavra está errada aqui. Não é prover. Não é prover, eu acho a palavra. O problema é agora que eu não lembro a palavra. A nomeação?
Olha, agora que eu falei dessa coisa da primeira palavra, eu tô achando que pode ser o erro daquela coisa dos secretários, pode ser a palavra mesmo. Tá, nomear, 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 nomear. Pior, né? Nomear, a pessoa não está sendo contratada, ela só está sendo nomeada, ela tem que ganhar o direito de ser o treco. E nomear, ou seja, isso aqui tá errado, não é nomear dessas coisas do secretário. Eu acho que ele tem a liberdade de prover o cargo de secretário, né? Nomear cargos públicos do município, certo? Solicitar, eu acho que o C era para estar escrito nomear os cargos públicos. Próximo, solicitar a União a expedição de decretos. Ele pediu à União alguma coisa. Expedição de decretos para execução de leis. Não acho que pode fazer isso. E o último era averiguar a nomeação dos dirigentes da autarquias pelo município. Acho que está certo. Agora vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver a correção dos enunciadozinhos. O primeiro fala se apresentar à União, os tecos dos municípios, União, tá, 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 tá. E olha, né, que aquela coisa que eu tinha anotado o erro. O erro da primeira era o básico para entender o erro de todas. Eu acabei de perceber, depois que eu vi a correção, o gabarito aqui, é que todas as questões estão falando de municípios e União. E esse é o erro. O principal aqui é que não são forças do ente de governador do estado. Ou seja, representar ao estado, daí estaria certo. Prover cargos do estado, daí estaria certo. Solicitar ao estado, daí estaria certo. E averiguar a nomeação de dirigentes de autarquias do estado. Só que todos eles estavam escritos ou União ou município, e isso estava errado e eu não tinha percebido. Apesar de eu ter percebido isso de cara na primeira coisa, né? Mas não fiz o tipo de associação nas outras questões. O único que está certo é é o primeiro que eu falei que estava certo e depois tentei criar alguma razão para dar errado. Era nomear e exonerar livremente esses secretários do Estado. Próxima questão. Quer dizer, o enunciado que fala isso aqui é o artigo 47. Compete praticamente ao governador e o inciso 4 fala o que estava na questão. Nomear e exonerar livremente os secretários do Estado, do inciso 7. Também nomear e exonerar dirigentes de autarquias. Próxima questão sobre administração pública. Uma questão de julgar certo e errado. Estado de São Paulo, para a organização da administração pública direta e indireta, inclusive fundações instituídas ou mantidas em qualquer dos poderes do Estado, é obrigatório o cumprimento de certas normas. Então ele fala, julgo certo e errado, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação posterior em cargo público. Posterior está errado. Essa frase aqui, ó, aprovação posterior está errado. Que é o emprego público é uma das coisas que necessita concurso público anterior, não é posterior. A posterior é só provas de títulos, tá? Em concurso público de provas ou de provas de títulos. Opa, agora eu estou confuso. Ressalvadas nomeações para cargo em comissões declaradas em lei de livre nomeação e enumeração. Certo, essa parte final tá certo, mas essa aqui primeiro tá me confundindo. Público depende de aprovação posterior em concurso público de provas ou de provas de títulos. Ressalvadas nomeação posterior. Eu vou assumir a primeira coisa que eu pensei, né? Posterior está errado. Tá. Errado, não é posterior. Acertamos. Próximo, julgue certo e errado. O prazo de validade de um concurso público será de até 2 anos. Tá errado, tá acertado, tá certo até aqui. Prorrogável uma vez por igual período. Tá certo até aqui. Isso aqui também me lembrou de um comentário de professores que eu achei muito interessante, que eu não sabia. Sabe essa coisa aqui de prorrogável uma vez por igual período? Essa tem uma ambiguidade nisso aqui. Mas basicamente é que o concurso só pode ser prorrogado pelo período que ele foi criado de validade.
Ou seja, se ele foi feito um concurso para prover cargos durante 6 meses de validade, ele só pode ser prorrogado uma vez por 6 meses, ou seja, ele só pode durar um ano. No caso, já que o período máximo de 2 anos é o de 2 anos, o tempo máximo que um concurso público pode ser vigente é 4 anos, porque ele pode prorrogar 2 anos mais 2 anos, entendeu? Se fosse um ano, por que isso é importante? Porque se a fazer uma pegadinha colocando um prazo de validade. Porque eles podem, tá escrito aqui, ó, será de até 2 anos, ou seja, a limitação é que pode ser 2 anos, mas não tem nada que impeça aqui que a validade do concurso seja menor que esses 2 anos. Pode ser 2 anos ou 6 meses, entendeu? Daí, se eles forem lá e colocassem, foram feito um concurso com a validade de 6 meses, daí isso aí você já vai confundir, vai ficar estranhando. Mas daí ele vai falar, e foi prorrogável. Daí ele fala depois, o, o Pararel, é o nome da pessoa imaginária, ainda teria direito a ser nomeado nesse dia a dia. Ele coloca um dia no enunciado e você teria que julgar. Se você não soubesse que a prorrogação ela é igual ao período da validade, você poderia errar nos enunciados que estariam falando que seriam 4 anos depois, ou 6 anos, ou os 2 anos depois, um ano depois, né? Tudo depende desse treco. Próxima questão, para julgar certo e errado. A nomeação de um candidato aprovado obedecerá à ordem de classificação. Certíssima, nem comentário nisso, né? Tem que observar a única importância de comentário é que se alguém for nomeado sem e não for a pessoa na ordem de classificação, a pessoa nomeada na classificação tem total completo direito de requerer e processar a administração, tá? Próximo é julgue certo e errado. Durante o prazo prorrogável previsto no edital que falou agora, o aprovado em concurso público de provas de estilo será convocado com prioridade sobre nós concursados para assumir cargo ou emprego na carreira, certo? Tipo, o cara foi lá, fez uma prova de 2 anos, daí eles nomearam umas 13 pessoas. Dos trecos, eles nomearam umas 13 pessoas, daí tinha, sei lá, uns 10 cargos, nomearam umas 13 pessoas. E daí faltava só uma pessoa para ele só precisava mais uma chamada para chamar esse cara. Ele está mó ansioso para isso. Mas daí eles vão lá e fazem um novo concurso. Daí você acha que seria justo esse cara que está esperando, sei lá, quase 3 anos, quase 4 anos para ser chamado, enquanto o outro cara que, tipo, não estava esperando por esse concurso, tipo, só estudou um ano e daí ele foi lá e acabou passando na primeiro colocado. Você acha que é justo o carinha que tinha direito já faz 4 anos, só que só por frescura da administração não está sendo contratado, só para deixar mais feliz, mais simpatético a situação. E o outro cara que passou em primeiro lugar no novo concurso, hein? Bom, o que tem direito é esse cara aqui. É o cara que estava no, é o cara que tem prioridade, é o cara que tinha passado no concurso anterior. Mas ele tá falando aqui uma coisa estranha. Parece que está errado. Mas eu errei. Mas não pela razão que eu falei. Durante o prazo prorrogável previsto no edital. O prazo prorrogável, ou seja, quando o carinha. Na verdade, eu não entendi o erro disso aqui, não. A nomenclatura daquele enunciado não estava fazendo sentido para mim, não. Artigo 115 diz assim: é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários de dois professores, do professor com técnico e cargos de privativo de saúde. Cargo com emprego privativo de saúde. Regulamentado, claro.
Próximo coisa do. Deixa eu ver mais o que que eu tenho aqui. Acabei de descobrir do que era esse concurso. Essa apostila, do que era essa apostila? Era de polícia. Vamos pular, 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 pula, pula. Deixa eu ver se eu consigo achar mais alguma coisa que possa ser interessante para a Lesp. Achei uma coisa. Artigo 49. Admitida a acusação contra o governador por 2/3 da Assembleia Legislativa, será ele submetido a julgamento perante o Superior Tribunal de Justiça nas infrações penais comuns. Olha, não é o TJ que é o governo, que é o poder judiciário do estado. É para o carinha maior, o poder judiciário da União, Superior Tribunal de Justiça. Agora aqui apareceu uma coisa que é interessante. É o sobre os finalmente uma coisa que cai em muitos concursos, né? O sobre o servidor público civil. Tá. Com base na Constituição do Estado, assinale acerta. Daí, de novo, julgando os enunciados. O primeiro diz: pode receber vantagem de qualquer natureza conforme suas necessidades. Certo. Qualquer natureza e vantagens. Necessidades. Bom, as vantagens que a pessoa ganha não tem nada a ver com as suas necessidades. Tá? Tá errado. Aqui, ó. As vantagens de qualquer natureza só poderão ser instituídas por lei. Que quando o servidor atender essa efetivamente e quando atendam efetivamente ao interesse público e às exigências de serviço, os servidores podem ganhar essas vantagens. Um exemplo é a vantagem de periculosidade, vantagem de trabalho comissionado, de trabalho de chefe, entende? Próxima questão. Enunciado 2. Não tem direito adicional por tempo de serviço. Errado. Tem o adicional de tempo de serviço. Eu acho que é 5 a cada 5 anos ganha um percentual de 5% a mais. Tá aqui, ó. Com base no artigo 129, o serviço público ao servidor público estadual é assegurado um recebimento de adicional por tempo de serviço concedido no mínimo por quinquênio. Quinquênio é 5 anos, tá? O próximo enunciado será inamovível durante o exercício do mandato de vereador. Eu não sei, tipo, usou palavras só pra confundir, meu. Basicamente, a coisa dos. Isso é pra todos os carinhas, todos os servidores. Basicamente, quando esse cara, um servidor, ganha algum tipo de mandato, normalmente eles usam a hipótese de sindicatos. O carinha foi lá e ele virou um representante de sindicato por mandato de um ano, assim, daí ele não pode ser demitido, entende? Mas isso é uma coisa meio estranha para um servidor, né? Mas no caso aqui, ele é de servidor público civil de Estado. E no caso é para vereador. Então, será inamovível durante o exercício do mandato de vereador. O vereador, tem outro ponto aqui nesse enunciado. O vereador é um dos trecos que pode ser acumulados. O vereador é um dos caras que pode ser acumulados entre trabalhos, empregos. Entendeu? Se tiver, é claro, a disponibilidade de horário. Será inamovível durante o exercício de mandato. E essa coisa aqui, ele não pode perder o estado dele de servidor público se ele tiver sido mandado vereador. Mas ele também pode optar pela remuneração. Ou dele vai lá e vira vereador, né? E tá certinho, inamovível. Parece que a palavra inamovível não queria dizer uma coisa louca para me fazer errar a questão. O enunciado está escrito a mesma coisa, lei sequinha do artigo 134 do Código Estadual. Próximo enunciado. Não pode ser removido para igual
cargo ou função no lugar de residência de cônjuge. Isso está errado. Removido significa quando o cara sai de um local para outro local, sem demissão. Removido não é demissão, mas cria vacância, sim. Então, e não é punição também. A pessoa pode ser removido a pedido, o servidor pode ser removido a pedido ou a necessidade da administração. Daí o que acontece aqui? Existem as hipóteses de remoção por cônjuge que dá prioridade à pessoa. Se o carinha, se o cônjuge da pessoa tivesse mudado de residência e ele era tipo um servidor militar, um servidor federal ou um servidor estadual para outro local, o cônjuge, o servidor público civil tem direito de ser removido para uma outra, claro que tem que ter o órgão que ele quer se mover, tem que existir, né? Tipo, assim, imagina que o cônjuge vai lá e ele é um militar. Daí ele foi lá e essa moça militar foi lá do estado aqui de Paraná, foi lá para São Paulo. Tá sacando? Mudou de estado. Daí o servidor público civil, ele quer ser removido. Mas e aí? Você acha que vai ter lá, sei lá, uma Secretaria de Educação do Pará lá na Secretaria de Educação de São Paulo, lá em São Paulo? Nada a ver, né? Por isso que daí, não, nesse caso, nesse tipo de caso louco, mas que eu só quis comentar para aprender mais, não apareceria no concurso isso aqui. Mas nesse caso louco, não poderia ser, o carinha não seria removido, entendeu? Mas a regra básica é que ele pode, não pode, ele pode ser removido, então isso aqui está errado. Aqui, ó. Com base no artigo 130, o servidor será assegurado o direito de remoção para igual cargo ou função no lugar de residência do cônjuge se este também for servidor e houver vaga. Olha aí, ó, vaga, tem que haver vaga. É basicamente o que eu falei, nos termos da lei. Próximo enunciado. Quando gestante, não poderá a qualquer título citar a mudança de função. Agora essa aqui é uma coisa que eu não entendi. Eu nunca vi isso em nenhum canto nem de lei de servidor federal, nem de lei de estadual, nem da própria Constituição. Nunca vi isso aqui. Essa coisa de uma gestante pedir uma mudança de função. Não estou entendendo. Claro, existem. Acho que faz total sentido nisso se você considera. Se eu crio uma imagem de um policial. Imagina uma policial, daí ela ficou grávida. Enquanto ela está grávida, obviamente, a sua vida de policial poderia criar perigos ao feto e a ela mesma também. Obviamente, ela não poderia trabalhar se antes ela trabalhava como policial na ativa com ação, né? Não poderia fazer isso. Daí, obviamente, e na moral e na felicidade, a bondade, ela teria que ser reconduzida para uma função compatível com a com a redução de mobilidade que ela tem agora, né? Faz total sentido isso. Mas eu nunca vi isso escrito na lei, por isso que eu estou confuso. Quando gestante, não poderá qualquer título. Quando gestante, mudança de função. Parece que essa aqui está com base no artigo 137. Quer dizer, eu sabia que está errado, porque eu já sei a certa dessa pergunta, mas a lei assegurará à servidora gestante uma mudança de função, nos casos em que for recomendado isso, sem prejuízo dos seus vencimentos ou salários e demais vantagens do cargo ou função de atividade. Ou seja, a gestante muda de título só nos casos em que é recomendado ela mudar de título. Que nem no caso que eu falei aqui do policial, da policial, querida. Vamos ver se tem mais alguma coisa que dá pra falar. Pra terminar essa coisa da Constituição do Estado. E não tem não. Tchauzinho.